Jikininki. Certa vez, quando Muzo Kokushi, um sacerdote da seita Zen, estava viajando sozinho pela província de Mino, ele se perdeu em um distrito montanhoso onde não havia ninguém para orientá-lo. Por muito tempo ele vagou desamparado, e já começava a se desesperar para encontrar abrigo para a noite, quando percebeu no topo de uma colina iluminada pelos últimos raios do sol uma daquelas pequenas ermidas, chamadas Anjitsu, que são construídas para sacerdotes solitários. Parecia estar em uma condição ruinosa, mas ele apressou-se a chegar lá e descobriu que era habitada por um sacerdote idoso, a quem implorou o favor de uma noite de hospedagem. O velho recusou duramente, mas ele encaminhou Muzo a certo vilarejo, no vale vizinho, onde ele se hospedaria. Muzo encontrou o caminho para a aldeia, que consistia em menos de uma dúzia de cabanas de fazenda, e ele foi gentilmente recebido na casa do chefe. 40 ou 50 pessoas estavam reunidas no apartamento principal, no momento da chegada de Muzo. Mas ele foi conduzido a uma pequena sala separada, onde foi prontamente suprido com comida e roupas de cama. Muito cansado, deitou-se bem cedo, mas um pouco antes da meia-noite ele foi desperto do sono por um som de choro alto no apartamento ao lado. Em seguida, as telas deslizantes foram suavemente afastadas, e um jovem carregando uma lanterna acesa entrou na sala, cumprimentou-o respeitosamente e disse: "Reverendo senhor, é meu doloroso dever dizer-lhe que agora sou o responsável chefe desta casa. Ontem era apenas o filho mais velho, mas quando você veio aqui, cansado como estava, não queríamos que você se sentisse envergonhado de forma alguma. Portanto, não lhe contamos que meu pai havia morrido poucas horas antes. As pessoas que você viu no recinto ao lado são os habitantes desta aldeia. Todos eles se reuniram aqui para prestar suas últimas homenagens ao falecido. E agora eles estão indo para outra aldeia, a cerca de 3 milhas de distância. Pois, pelo nosso costume, nenhum de nós pode permanecer nesta aldeia durante a noite após a ocorrência de uma morte. Nós fazemos as devidas oferendas e orações. Então partimos, deixando o cadáver sozinho. Coisas estranhas sempre acontecem na casa onde um cadáver foi assim deixado. Então pensamos que será melhor para você vir conosco. Podemos encontrar um bom alojamento em outra aldeia. Mas talvez, como você é um sacerdote, você não tenha medo de demônios ou espíritos malignos. E se você não tem medo de ficar sozinho com o corpo, você será muito bem-vindo ao uso desta pobre casa. No entanto, devo dizer-lhe que ninguém, exceto um padre, se atreveria a ficar aqui esta noite." Muzo respondeu: "Pela sua amável intenção e generosa hospitalidade, estou profundamente grato. Mas lamento que não me tenha contado da morte do seu pai quando eu vim, porque, embora estivesse um pouco cansado, certamente não estava tão cansado a ponto de ter dificuldade em cumprir meu dever de sacerdote. Se você tivesse me contado, eu poderia ter executado o serviço antes de sua partida. Sendo assim, irei executar o serviço depois que você partir, e irei ficar perto do corpo até de manhã. Não sei o que você quer dizer com suas palavras sobre o perigo de ficar aqui sozinho, mas não tenho medo de fantasmas ou demônios. Portanto, por favor, não sinta ansiedade por minha causa." O jovem pareceu alegrar-se com essas garantias e expressou sua gratidão adequadamente. Então os outros membros da família e o povo reunido na sala ao lado, tendo sido informados das promessas gentis do padre, vieram agradecê-lo. No que o dono da casa então disse: "Agora, reverendo senhor, por mais que lamentamos deixá-lo sozinho, devemos nos despedir de você. Pelas regras de nossa aldeia, nenhum de nós pode ficar aqui depois da meia-noite. Nós imploramos, gentil senhor, que tome todos os cuidados de seu honorável corpo, enquanto estivermos incapazes de atendê-lo. E se acontecer de você ouvir ou ver algo estranho durante nossa ausência, por favor, conte-nos o assunto quando voltarmos pela manhã." Todos então saíram de casa, exceto o padre, que foi para a sala onde estava o cadáver. As ofertas habituais foram colocadas diante do corpo, e uma pequena lâmpada budista, Tomio, estava acesa. O padre recitou o serviço, realizou as cerimônias fúnebres e após isso entrou em meditação. Meditando, ele permaneceu várias horas em silêncio, e não havia som na aldeia deserta.
Mas, quando o silêncio da noite atingiu seu ponto mais profundo, adentrou silenciosamente uma forma, vaga e vasta, e no mesmo momento Muso se viu sem forças para se mover ou falar. Ele viu aquela forma erguer o cadáver e devorá-lo, mais rapidamente do que um gato devora um rato, começando pela cabeça e comendo tudo, o cabelo, os ossos e até mesmo a mortalha. E a coisa monstruosa, tendo assim consumido o corpo, voltou-se para as ofertas, e as comeu também. Então ele foi embora, tão misteriosamente quanto havia surgido. Quando os aldeões voltaram na manhã seguinte, encontraram o padre esperando por eles na porta da casa do chefe. Todos, por sua vez, o saudaram. E quando eles entraram e olharam ao redor da sala, ninguém expressou qualquer surpresa com o desaparecimento do cadáver e das oferendas. Mas o dono da casa disse a Muso: Reverendo senhor, provavelmente você viu coisas desagradáveis durante a noite. Todos nós estávamos ansiosos por você, mas agora estamos muito felizes em encontrá-lo vivo e ileso. Gratamente teríamos ficado convosco, se fosse possível, mas a lei da nossa aldeia, como vos disse ontem à noite, obriga-nos a deixar as nossas casas após a ocorrência de uma morte e a deixar o cadáver em paz. Sempre que esta lei foi quebrada, algum grande infortúnio se seguiu. Sempre que é obedecida, descobrimos que o cadáver e as oferendas desaparecem durante a nossa ausência. Talvez você tenha visto a causa. Então Muso falou sobre a forma sombria e terrível que entrou na câmara de morte para devorar o corpo e as oferendas. Ninguém parecia surpreso com sua narração, e o dono da casa observou: O que nos disseste, reverendo senhor, está de acordo com o que se fala sobre este assunto desde os tempos antigos. Muso então perguntou: O padre da colina às vezes não faz o serviço fúnebre pelos seus mortos? Que padre? O jovem perguntou. O padre que ontem à noite me encaminhou para esta aldeia, respondeu Muso. Eu o chamei no seu anjitsu lá na colina. Ele recusou-me a hospedagem, mas instruiu o caminho até aqui. Os ouvintes se entreolharam, perplexos, e após um momento de silêncio, o dono da casa disse: Reverendo senhor, não há padre, não há anjitsu no morro. Por muitas gerações não houve nenhum padre residente nesta aldeia. Muso não disse mais nada sobre o assunto, pois era evidente que seus gentis anfitriões supunham que ele havia sido enganado por algum goblin. Mas depois de ter se despedido deles e obtido todas as informações necessárias sobre seu caminho, ele decidiu procurar novamente o eremitério na colina, e assim verificar se realmente havia sido enganado. Ele encontrou o anjitsu sem qualquer dificuldade, e desta vez, seu idoso ocupante o convidou a entrar. Depois de fazê-lo, o eremita se curvou humildemente diante dele, exclamando: Ah, estou envergonhado. Estou muito envergonhado. Estou extremamente envergonhado. Você não precisa se envergonhar por ter me recusado o abrigo, disse Muso. Você me encaminhou para a aldeia, onde fui muito bem tratado, e agradeço por esse favor. Não posso dar abrigo a nenhum homem, respondeu o recluso. E não é pela recusa que me envergonho. Só me envergonho por você ter me visto em minha forma real. Pois fui eu quem devorei o cadáver e as oferendas na noite passada diante de seus olhos. Saiba, reverendo senhor, que sou um Jikininki, um comedor de carne humana. Tem piedade de mim e deixa-me confessar a culpa secreta pela qual fui reduzido a esta condição. Há muito, muito tempo atrás, eu era um padre nesta região desolada. Não havia nenhum outro padre por muitas léguas ao redor. Então, naquela época, os corpos do povo da montanha costumavam ser trazidos aqui, às vezes de grandes distâncias, para que eu pudesse recitar sobre eles o serviço sagrado. Mas eu repetia o serviço e realizava os ritos apenas por uma questão de negócios. Pensava apenas na comida e nas roupas que minha sagrada profissão me permitia ganhar. E por causa desta impiedade egoísta, renasci, imediatamente após a minha morte, no estado de um Jikininki. Desde então, fui obrigado a alimentar-me dos cadáveres das pessoas que morrem neste distrito. Cada um deles devo devorar da maneira que viste ontem à noite. Agora, reverendo senhor, deixe-me implorar que execute um serviço de Sekaki para mim. Ajude-me com suas orações, eu te suplico, para que eu possa em breve ser capaz de escapar deste horrível estado de existência.
Assim que o eremita fez essa petição, ele desapareceu. E o eremitério também desapareceu no mesmo instante. E Muso Kokushi se viu ajoelhado sozinho na grama alta, ao lado de uma antiga tumba coberta de musgo, na forma chamada Gorin-shi, que parecia ser a tumba de um sacerdote.